Hoje eu vou conversar com a Fernanda Vernilo e com a Viviane Marques. A gente vai fazer uma intercalação aí para poder conversar com as duas, que são autoras do livrinho infantil Minha Vida em Duas Casas, que é uma fofura. Eu ainda não tenho a versão final do livro, eu tenho só os desenhos que a Nara recebeu de quando ele ainda estava sendo elaborado, porque eu fiz o texto da contracapa. E aí a Fernanda me passou o arquivo dele ainda. Então eu aproveitei para imprimir, deixei a Nara pintar e foi bem legal. Depois eu vou contar um pouquinho, a gente vai mostrar o livro para vocês. Mas ó, tem os desenhos que a Nara pintou durante o processo da gente elaborar aí a questão da separação entre eu e o pai dela. E a ideia hoje é a gente poder trazer esse tema, né? Porque eu sei que é realmente uma questão que angustia muito a gente quando a gente opta pela separação. Afinal, a gente fica com aquela questão de como é que vai ser para os meus filhos, como é que vai ser para o meu filho, para minha filha, receber essa notícia, lidar com isso durante a vida. A gente tem muitas crenças, muitas vivências pessoais, às vezes de muitas memórias de dor em relação ao relacionamento dos nossos pais, né? A experiência que a gente teve em casa. Isso muitas vezes faz com que a gente não acredite que exista uma forma de ter duas casas e estar bem, né? Porque a maioria de nós viveu uma situação onde os nossos pais não tiveram ferramentas para nos apoiar emocionalmente nessa época, estavam lidando com as próprias questões, às vezes permaneceram num lugar muito infantil e imaturo de só conseguir olhar para as próprias dores e não conseguir amadurecer com esse processo, né? Ficar na coisa da vitimização, depende muito, né? Mas geralmente existe uma dificuldade de se tocar no tema, um tabu, e aí a gente não sabe como lidar, os nossos pais não souberam como lidar, então a gente fica achando que separação é um problema que não tem solução, né? Que a criança não tem como ficar bem depois disso. Só que não é a realidade. Tudo depende da forma como a gente olha, encara e como a gente inspira as crianças, né? A partir da nossa postura. Se a gente amadurece com o processo, se a gente vê uma luz no fim do túnel, se a gente realmente confia que a melhor opção foi essa, a gente consegue transmitir isso para eles. Mas é preciso ter uma conversa sincera, abrir espaço, permitir que a criança demonstre as emoções, enfim, a gente quer falar sobre vários detalhes sobre isso, tá? Eu fiz alguns posts, eu vou convidar primeiro a Fernanda para falar com a gente aqui, autora desse livro também, e que é criadora da coleção Conto com Você, que é, uma série de livros infantis maravilhosos, que eu tenho aqui, quase todos, tô esperando chegar agora que liberaram o correio, mas eu tenho, vários deles. E são livrinhos que falam, que são condutores de diálogos para fases, mira não, olha, né? Para fases que são desafiadoras para criança. Então, por exemplo, tem o Tchau TT, que ela escreveu, que é sobre desmame. Tem o Mamar Quando o Sol Raiar, que é sobre desmame noturno. Ela tá com problema na internet, a gente vai fazer um teste para ver se ela entra, tá? Enquanto isso eu vou mostrando. Tá me ouvindo? Tem o Tchau Fralda, foi bom te conhecer, que é da Nanda Perim, que é maravilhoso, muito bom para o desfraude consciente. Tem o Dino da Vissauro, que eu li esses dias para Nara, que é sobre como lidar com a raiva. E a questão é que são livros, são vários os temas, tá? São livros que apoiam você a trazer de forma lúdica essas questões para a criança. Eu estou mostrando os livros da coleção maravilhosos, mas só para vocês saberem, quem tiver interesse em conhecer a coleção, que ela ia falar um pouco da proposta, a Grazi tá aí, tudo bom, Grazi, querida? Fez as fotos de mim. Eu vou tentar chamar a Fê, então a gente vai inverter a ordem para ver se de repente a internet volta na casa da... Ou, desculpa, eu vou chamar a Viviane para ver se a internet volta na casa da Fê. A Viviane é psicóloga e é educadora parental. Oi, querida. Oi. Tudo Tudo bom? bem? Viviane, entramos de improviso com você antes. Obrigada pela presença, obrigada por aceitar o convite. Eu estou bem entusiasmada com essa conversa, porque eu acho que esse tema é super importante para as mães. Eu sei que angustia, eu passei por isso, por essa fase de, meu Deus, como eu faço para preparar minha filha para a notícia de que eu vou me separar do pai dela, de uma forma que eu consiga ficar confortável, né? Porque mexe muito com o nosso emocional, obviamente, é uma conversa super difícil para todos, né? Sim. E que eu possa dar espaço para ela também se sentir à vontade para se expressar. Na verdade, foi bem diferente do que eu imaginava, mas enfim. E acho que quanto mais informação a gente tem, na época eu comecei a ir atrás de um monte de leituras para poder entender qual que era a melhor postura que eu deveria tomar, tive várias dúvidas, tive apoio de um psicólogo aqui que me orientou também, que foi fundamental para que eu pudesse ficar mais confiante, porque eu tinha dúvida até do momento certo para contar e tal. E aí ajudou muito quando eu comecei a usar alguns livros com ela,
que falavam sobre isso, né, livros infantis que, de certa forma, prepararam ela indiretamente para a questão da conversa final, assim, do momento onde eu Sim, traria. Já não era uma coisa totalmente vindo do nada, né? Ela já tinha uma referência no universo lúdico, né? Que também acho que ajuda, porque fica mais leve, ela vai inserindo na cabeça dela. Eu senti isso que ajudou. Inclusive, ela fez referência na hora que a gente conversou. Ela falou, igual a Valentina do livro que eu tenho em espanhol aqui, Valentina tem duas casas. Igual a Valentina, a tá. menina do livro, é. Igual o Chave, que é o amiguinho dela. Então tá, entendi. A É isso que vai identificação acontecer é muito comigo. bom, né? É muito boa nessa hora, né? Porque É. às vezes a criança tá num grupo que ninguém passou por isso ainda. E aí os personagens de livros mesmo conseguem dizer para ela que você não tá sozinha, né? Passa uma mensagem de identificação, de superação. Isso costuma funcionar muito bem, né? Uhum. A Torres Educa está perguntando, teria livrinho sobre a separação como tem para o desmame? Sim, já, exatamente. A Tá gente está aqui, hoje ó. aqui falando, exato. Eu não tenho ainda porque, por causa dos Correios, como eu moro na Espanha, ainda não estava aberto, né? Mas agora acho que a Fê vai me mandar. Mas a ideia hoje é a gente poder falar sobre o livro que a Fernanda e a Viviane escreveram, Minha Vida em Duas Casas, que é um Isso. livrinho infantil de apoio dessa coleção, que é o último lançamento da coleção. Tá? E foi um livro que eu recebi primeiro a versão ainda preto e branco, sem cores, que estava aí no meio do processo, que vocês ficaram um ano elaborando, né, o projeto. Foi um trabalho de mais de um ano para escrever o livro, com muita pesquisa, muito estudo, muito conhecimento, muita experiência com famílias também, para passar Uhum. alguma coisa com bastante valor mesmo e que possa tocar as famílias com a nossa ideia mesmo, que é levar adiante o processo de separação com muito respeito, com boa comunicação, né? Com a possibilidade de transformar para a criança um ambiente positivo e não negativo, como costuma acontecer em vários casos que a gente conhece, né? Vi, eu queria que você falasse uma coisa, assim, para a gente começar com esse tema, né? Porque, assim, o que eu percebo como mãe, né, a gente sempre tem essa questão de quando o nosso filho vai passar por alguma questão desafiadora, que a gente sabe que vai impactar ele, a gente entra aquele desespero do tipo, ai meu Deus, eu não queria que meu filho sofresse com isso. E muitas vezes, inclusive, porque a gente teve uma experiência que no passado com aquela questão e a gente sofreu e a gente não quer que ele repita aquela experiência, a gente fala, meu, como que eu faço, né? Uhum. E às vezes, quando a gente vai viver a questão da separação, tem muitas crenças por trás, né? A gente se sente, às vezes, muito fracassado, porque a gente tem uma crença coletiva de que o casamento só é bom quando ele dura para sempre, então a gente já se sente mal. Aí a gente se sente culpado, porque de repente está fazendo a criança ficar sozinha, ou tendo duas casas, tendo que se conformar com a ausência do pai, vai sentir saudade, vai fazer. Ou seja, tem muitos sentimentos que surgem nossos e esses medos de que a criança vai passar por isso e vai sofrer muito. E uma das ciladas que a gente cai às vezes é de querer poupar a criança, mas com estratégias que beiram uma forma inconsciente de lidar com a questão. Por exemplo, dissimulando, mentindo, distorcendo a realidade, contando outra história para a criança, ou evitando falar no tema, do tipo, eu não consigo, não tenho nem ideia como abordar, então eu nem vou falar. Aí a criança vai só pescando o que está acontecendo. Às vezes é muito bebezinho, o pai e a mãe acreditam que a criança não entende, então não precisa falar, deixa que, tipo, tudo bem, né? E aí uma hora a criança começa a perguntar. Enfim, quais são as dúvidas que surgem que você percebe e como que Tá, você acredita que é importante lidar com esse momento, assim, né? tá. Bom, a principal dúvida, né, sobre o começo desse processo é como e quando conversar com a criança sobre a decisão da separação. E a minha orientação sempre é no sentido daquilo que você já costuma trabalhar com a criança em casa. Então, primeiro de tudo, né, sobre a idade da criança. Mais importante do que a idade em números é você avaliar como é a sua dinâmica de conversa dentro de casa. Então, é uma criança que entende que você conversou sobre outros momentos, sobre outras fases, independente da idade? Se sim, já pode começar a introduzir. Eu sempre peço para as famílias que me procuram esperar ter alguma resposta pronta, porque quando você vai conversar com a criança sobre a separação, ela vai te fazer um monte de perguntas. E é bom que você tenha resposta para pelo menos algumas delas, né? Então, sentar com a criança e falar: olha, filha, a gente tomou a decisão de se separar,
mas não sei de mais nada, a criança fala, tá, mas o que é se separar? Quem vai sair de casa? Eu vou mudar de escola? Vocês ainda vão ser meus pais? E isso para as crianças que conseguem verbalizar as perguntas, porque muitas delas não conseguem, e aí na imaginação vão criando realidades e cenários, né? Então, primeiro ponto, se vocês estão os dois dispostos, ainda dentro de casa, a viver com tranquilidade, né, com respeito pelo menos, com mínimo ali de comunicação, segura um pouquinho as pontas até ter alguma resposta pronta, né? Então, por mais que, putz, por questões burocráticas, ainda mais agora, né? A gente em isolamento, quem que vai conseguir sair de casa, se mudar é muito difícil. Então, tenta manter um pouquinho o ritmo que existia dentro de casa, refeição principalmente, uma conversa ou outra, mantém o respeito. E aí, putz, já tô decidida, eu sei aonde eu vou morar, eu sei quem vai sair de casa, vai ser daqui 1 mês, mas eu já tenho alguma resposta. Aí sim, senta com a criança e conversa. Aí eu sempre oriento também que os dois alinhem o discurso antes. Para que não chegue na hora e sente os dois junto com a criança para conversar e cada um fale uma coisa, acaba virando uma discussão. Não, mas foi tal coisa. Não, mas a gente combinou tal coisa. E a criança fica no meio. Então, alinha antes e senta junto para conversar, para que a criança se sinta segura, né? E o mais importante sobre isso também é manter o discurso depois, porque tem umas ciladinhas aí que a gente vai caindo quando está emocionalmente muito envolvido e às vezes juntos o casal passa para a criança uma cena, um cenário, uma situação. E aí no dia a dia a criança vai perguntar para um ou para outro alguma coisa e aí já começa aquela questão de vitimização ou de culpar o outro, e aí entra num terreno muito delicado. A gente fala sobre falar a verdade, mas é muito importante que o adulto tenha discernimento e maturidade para entender qual a diferença entre falar a verdade e passar um excesso de informação para a criança, porque ela pode saber, ela deve saber sobre a separação, mas não tem que saber em detalhes ali a fundo se houve um grande problema, se é financeiro, se é traição. Isso não é legal, a criança não vai conseguir digerir e ela vai acabar se sentindo obrigada a assumir um dos dois lados. E aí isso acaba contaminando a relação, né? Essa maturidade de separar a própria dor, né? Porque às vezes você tá com ressentimento, tá com raiva da outra pessoa, e aí é muito fácil, sem querer, você cair na ideia na coisa de usar a criança como ferramenta de vingança, né? Exatamente. Ou até de psicólogo, né? Tipo, vou me abrir, vou aproveitar, vou contar tudo, e aí a criança começa a ficar com aquela sensação de que tem que cuidar do adulto. São dois caminhos, assim, super delicados, que o adulto tem que ter muita consciência para não entrar nesse lugar, porque é bem fácil escorregar, mesmo que sem querer, assim. Às vezes eu já me percebi, assim, às vezes com raiva dele, que eles não vão falar pra ela, assim, porque isso é por causa do seu pai, então isso foi por causa dele. Exatamente. Mas eu tenho que falar, meu, peraí, cara, olha o perigo, né? Uhum. Eu sempre uso a minha história para contar, porque eu sou filha de pais separados e eu vivi um pouco essa realidade. Hoje tá tudo bem, né? Eu sempre comento que tenho bastante orgulho da minha história, de saber que os meus pais convivem, independente de novos casamentos, mas não foi sempre assim. E aí eu tenho um pouco essa visão de assistir as coisas acontecendo. E hoje eu recebo crianças no consultório que passam por isso, mas eu sei que eu passei também. Então eu já me vi indo dormir na casa de umas amigas minhas, por exemplo, e sair de madrugada por estar preocupada com meu pai. E aí ligar e falar, pai, você tá bem? E ele desabafar comigo, não tô. Então vem me buscar. E aí eu saía de onde eu tava e ia dormir com ele. Eu já era um pouco mais velha, né? Mas eu tenho crianças de 7, 8 anos no consultório que passam por isso também. Então, que ficam durante um período muito longo, por exemplo, sem ir para festas, porque acaba coincidindo o final de semana que tá com um dos dois e sabe que aquela pessoa tá super dependente da criança. Então, putz, se eu saio, minha mãe, meu pai vão ficar com quem? Em casa, com ninguém. E aí, quando fica sem ninguém, ele me conta que fica triste. Então, eu não vou. E a criança acaba assumindo esse papel e as coisas invertem, né? Porque ela passa a ser cuidadora e os pais passam a ser cuidados. Que acaba ficando um terreno muito confortável, entre aspas, não com intenção negativa dos pais, mas, poxa, é gostoso você ter um colo de alguém que te ama. E aí acaba esquecendo que a criança não tem esse papel,
não tem essa maturidade, né? Uhum. Então, isso na vida adulta tem uma consequência tremenda, né? Porque, no fundo, isso é um traço da codependência, né, emocional. Você acaba virando o eterno cuidador, muitas vezes. Aquela pessoa que Exatamente. está sempre voltada para cuidar dos demais e esquece e desconecta da própria necessidade. Eu, por exemplo, tenho, eu assumi o papel da boazinha, né? Não tinha essa questão da separação, mas tinha a questão do sacar que tinha sempre um clima de estresse entre os pais. Até acho que eles talvez pudesse ter vivido uma separação, vou ficar aqui, não cabe a mim julgar, nem ficar imaginando, especulando, mas muitas vezes na vida adulta eu questionei, será que eles estavam realmente bem ou estavam só tentando se esforçar para estar juntos? E, de certa forma, a criança absorve que tem um estresse e não quer dar trabalho, né? Ela pode ter, acho que, alguns caminhos, né, de comportamento, depende, acho que, um pouco da personalidade. Algumas podem ser, até te perguntar, quais consequências tem quando essa coisa não tá bem resolvida, né? Você estava falando para mim, por exemplo, que a criança, às vezes, também pode assumir esse papel de querer juntar os pais, né? Uhum. De repente, começar a dar muito problema na escola ou ficar muito doente para poder, porque essas situações acabam promovendo uma união entre os pais, né? Eles começam a ficar juntos para poder tentar resolver esse problema e aí ela pode Isso. reportar isso. Diferente de outros que podem ficar boazinhas e se comportarem perfeitamente para não dar um trabalho extra, já que existe um estresse, Exatamente. né? Depende muito do que a criança tem visto em casa, né? Então, muita gente adia a decisão da separação porque não sabe como contar para a criança. E aí é quase que subestimar a inteligência da criança de alguma forma, porque ela está percebendo. Ela sabe que o ritmo em casa mudou, ela sabe que a relação das pessoas tá diferente, né? Que, putz, meus pais se falavam, meu pai chegava em casa, dava um beijo na minha mãe à noite. Tem tudo isso que a criança observa e por mais que ela esteja ali brincando de alguma coisa no canto, vendo uma TV, ela tá ligada, né? E aí o que ela percebe? Qual é a função dela no meio dessa dinâmica toda? Então ela parte do princípio, alguma coisa estranha está acontecendo e os meus pais estão se afastando. Se ela é uma criança que por algum motivo, em algum momento da vida dela, ficou doente e viu que os pais estavam brigando, mas ficaram bem para estar perto dela, é muito capaz que ela ou fique, que somatize mesmo, ou que ela crie uma dor de barriga, alguma coisa, porque ela sabe que esse clima vai ser cortado. Os pais vão deitar juntos com ela na cama, um de cada lado, e dar a mão para ela. E aí pode ser que ela sinta até alguma dor, alguma coisa dentro do corpinho dela, porque a cabeça está comandando, né? Isso é muito comum. E o contrário também. Então, pô, a última vez que eu vi os meus pais juntos é porque eu arrumei uma briga na escola. E aí os dois foram lá falar com a diretora. Então, acaba virando um recurso que muitas vezes é até inconsciente. Nem sempre a criança tem esse pensamento manipulador concreto, mas ela sabe qual é a fonte dela, qual é o recurso que ela tem para juntar os pais, sendo ele positivo ou negativo, né? Como a gente falou, eu posso ficar doente, vou unir meus pais por amor, ou eu posso arrumar uma briga e vai ser para me dar bronca, para me castigar, mas eles vão estar juntos. Então, quando a gente fala sobre contar a verdade para a criança, a gente convida ela a compartilhar a solução para o problema, sem que a solução do problema seja cancelar o problema. Então, quando você fala, olha, a gente vai se separar, mas a gente vai fazer isso de uma forma muito respeitosa, a gente vai fazer isso de uma forma que fique boa para todo mundo. Então, vamos escolher juntos na hora certa o que você vai querer levar daqui, como é que vai ser essa divisão, que dias você vai ficar. Deixa a criança participar, trazendo o que ela acha que pode ser uma boa solução, mas não deixa ela achar que a solução é não ter a separação. Então, sempre que tiver algum comportamento dela desviado para isso, é legal que os pais falem, olha, filho, isso aconteceu, tudo bem, mas a gente vai se separar. O que a gente vai fazer daqui para frente para que isso seja melhor, para que a gente não sofra tanto? Porque não dá também para não querer colocar um sofrimento para o filho, porque a criança tem que crescer criando seus próprios recursos para lidar com a dor, porque ela vai passar por dores ao longo da vida dela, né? E é importante que ela tenha o apoio dos pais enquanto ela está se desenvolvendo, criando essas formas de lidar com as situações, né? Uma das vezes, quando a gente decidiu se separar, a gente tinha uma configuração bem particular, porque foi meio que
em meados do ano passado, e em seguida a Nara ia passar por uma operação grande de reconstrução da mandíbula. Então a gente falou, meu, tá meio evidente que essa coisa não tá funcionando, que a gente não tá bem, só que eu acho que a gente deveria passar primeiro pelo processo da cirurgia dela, porque ela ia ficar meses com um aparelho do lado de fora da cara, provavelmente com tempo para poder lidar com a dor do ajuste do aparelho, porque tem que ficar abrindo, ou se tem que ficar aumentando de tamanho de espaço, enfim, era uma coisa meio que a gente está assustado, não sabe como vai ser, né? E a gente sabia que as noites iam ser difíceis, enfim, que a gente ia ter que ter apoio. E em outras ocasiões, ela já operou 3 vezes na vida dela, a gente passou já por muito perrengue disso, de ter que apoiar ela à noite. A gente sabe como é difícil. E mesmo quando ela estava com a apneia, ela teve que usar um aparelho que a gente tinha que ficar insistindo para usar à noite para dormir com aquilo. Ou seja, só de imaginar que ia estar só um dos dois, a gente falou, caramba, não, vamos esperar essa operação passar. Depois a gente começa a buscar apartamento e tal. E a coisa acabou, enfim, saindo um pouco do script, porque a cirurgia demorou para ser marcada aqui no sistema público da Espanha. Depois, quando foi marcada, a médica não avisou que tinham encontrado um dente no lugar do corte, e aí no final fizeram uma cirurgia mais simples. A cirurgia da mandíbula ficou adiada para esse ano, no final foi marcada agora 1º de abril, eu até brinquei, nossa, dia da mentira, né, que engraçado. E aí, por causa do corona, foi cancelada, depois eu lembrei 1º de abril, era piada mesmo, né? Mas enfim, o viral ela não fez ainda. E quando a gente percebeu que não ia fazer, que ia demorar, eu falei, ai, meu, agora vamos fazer o inverso. Primeiro vive a separação, porque às vezes tem um pouco isso, assim, poupar a criança de muitos desafios ao mesmo tempo, porque é muita coisa, né? Muita carga para a criança. Mas a questão é que a gente acabou convivendo muitos meses juntos, e eu ficava com aquela angústia de que, cara, eu queria muito poder contar para ela. E ao mesmo tempo ela tinha 4 anos. Eu achava, meu, não sei se é certo contar para ela, porque era isso, eu não tinha a resposta do que vai ser daqui a pouco. Eu não tinha quem vai sair de casa, para onde vai, quanto tempo. A gente estava muito assim, a gente estava com dificuldade ainda de dialogar, vai ser guarda compartilhada, não vai ser, como vai ser essa separação. Não tinha nada muito claro. Então eu comecei a perceber que era uma necessidade muito minha de querer, até por acreditar nessa coisa de ter uma relação mais honesta, de poder me vulnerabilizar e tal, mas que talvez para a cabecinha dela seria muita coisa para ela ficar, às vezes, talvez especulando como ia ser, como é isso, e de repente até cair na ideia de se sentir culpada ou de querer mexer, né, interferir, ou criar uma expectativa de que, peraí, eles falaram que vão se separar, mas continuam morando juntos, continuam se dando bem, como é que é isso? Vai separar, não vai? Enfim, eu tive que eliminar isso de mim, até conversando com o psicólogo que acabou me convencendo. O Afonso estava super reticente, ele falou, não acho que é bom a gente falar antes. E eu falava, putz, mas eu não sei, eu tô angustiada, na verdade eu não tenho essa resposta, né? Eu fiquei super tensa de estar traindo ela no sentido de esconder a verdade. Depois eu fui percebendo que não, que é pedir demais para uma garota de 4 anos que ela possa assimilar tudo quando realmente não tem um cenário para apresentar para ela. E ela também não lida bem com o tempo, né? Ela não sabe imaginar o que significa daqui a um mês. E eu não tinha como prever quando vai ser. Então, eu tive que segurar a onda, assim. E no final, a gente acabou fazendo isso, usando livros que eram infantis, que tratavam do tema, que, de certa forma, introduziram o tema. E foi legal, tipo, eu pegava um, por exemplo, que na hora que eu falava, existem várias formas, tá vendo? Porque realmente na escola dela não tem referência, não tem, acho que nenhum pai separado, tem uma mãe solo, e tem, mas que tipo é de inseminação artificial, sabe? E tem uma família que são 2 mães. Então, na hora que eu introduzi, e a gente começou a falar sobre isso, mas tem crianças que têm 2 casas, tem crianças que têm só a mamãe na casa, tem crianças que têm 2 mamães. Era uma coisa do tipo, veja só quantas diferenças, né? Tem muitos formatos de família. E o fato de ter 2 casas ainda é um formato de família, né? Que muitas pessoas têm essa crença de que não, tem que ser o convencional. Então, para mim, ajudou muito, porque na hora que a gente finalmente teve a conversa, que foram alguns dias antes da mudança dele, ela trouxe o tema do livrinho, né? Dos livrinhos que a gente tinha, né? Tipo, lido, igual a menina do livro, entendi, tá, vou ter 2 casas. E ela saiu correndo assim, foi até engraçado, porque a gente achou que ia ser aquela conversa, tipo, agora a gente tem que se preparar, porque ela provavelmente vai abrir o berreiro, vai chorar, vai ficar toda triste, mas ela tem um jeito meio, não sei, ela saiu correndo e depois ela começou a soltar da forma dela, como aquilo estava impactando. Esse depois é muito importante, Má, porque a maioria das pessoas, quando conta,
despeja, né, aquela informação na criança e depois tenta não tocar no assunto para não deixar a criança triste. Mas a criança está pensando nisso e enquanto ela pensa e não pode falar, ela cria muita coisa na cabeça dela. Para a gente escrever o livro, a gente fez uma série de estudos, né? E como eu tenho muito caso de separação em consultório, eu acabei conversando com algumas famílias e pedi para usar algum conteúdo que vinha como estudo mesmo. E por incrível que pareça, a pergunta mais presente que eu vi sobre as crianças pequenas, assim, de até 6, 7, até 8 anos, os meus pais vão continuar sendo meus pais? Olha que doido. A gente pensa em perguntas tão complexas para responder para a criança, quando na cabecinha dela as dúvidas são muito simples de serem resolvidas, respondidas. E como que a gente vai chegar nessa dúvida da criança? Conversando. Quanto mais os pais conversam com naturalidade sobre esse assunto, mais a criança vai sentindo espaço para conversar sobre isso e mais essas coisinhas que são pequenos ajustes vão surgindo para que possam ser ajustados para ela. Então, esse tipo de pergunta é muito comum. Eu ainda vou morar aqui, minha família ainda é minha família, vocês se odeiam, isso surge muito. Então, quando ela vê os pais ou ainda na mesma casa ou já separados, mas se respeitando, automaticamente a pergunta do eles se odeiam vai ser cortada dela, porque ela sabe que eles não se odeiam, né? Eles ainda são meus pais, os dois estão cumprindo aquele papel ali, então ela sabe. Então tem muita coisa que no dia a dia ela mesma vai se respondendo quando ela percebe. Então é legal conversar com a criança, mas manter um pouquinho não só a conversa, como as coisas no dia a dia sendo bem colocadas em forma de exemplo mesmo, sabe? Sim, uma dúvida que me surgiu, no livro tem isso, né, essa frase, e em alguns lugares que eu li também a respeito, né, sobre a questão da culpa, né, que a criança pode sentir. Se é interessante nomear, mesmo que ela não traga isso. Por exemplo, no livro, como a Nara ainda não leu, eu não li essa parte, porque eu ficava com receio. Eu fico pensando, cara, se eu falar, você não precisa sentir culpa, e ela nem pensou, nem cogitou que ela estava tendo culpa, e que ela tinha culpa no casal, de repente eu posso levantar essa lebre, sabe? Ficar pensando, será que eu vou despertar nela essa sensação de que, será que eu não estou projetando algo que eu tenho medo que ela sinta culpa, e de repente ela nem estava pensando nisso, ela falou, peraí, será que fui eu, né? Porque se realmente ela não tem um contexto para ela sentir culpa, se não tem a ver com ela, de repente ela não está sentindo aquilo, né? Mas, então eu não nomeei. E apesar de que o Alfonso acho que acabou fazendo isso porque ele não estava, talvez lendo acho que ele estava angustiado, falou, você não precisa sentir culpa. Mas eu fiquei com esse cuidado, não sei se... Na verdade, o que você pode fazer nesse momento é dizer para ela que ninguém tem culpa. E aí você não está levantando a lebre dela. Então, na conversa sobre a separação, a gente traz o motivo não real, né? Então, como eu falei no comecinho, não é legal falar para a criança, mas dinheiro, emprego, traição, nada a ver para a criança, ela não consegue digerir essa informação. Mas dizer, filha, isso naquela primeira conversa, né? Isso aconteceu, mas ninguém tem culpa, assim como ninguém pode reverter essa situação. Então, já deixa claro que não é responsabilidade dela nem a separação e nem a tentativa de reunião. Então, ninguém teve culpa, assim como ninguém pode voltar. O que a gente pode fazer juntos agora é criar um novo estilo de vida gostoso, é criar estratégias para a gente viver bem, é colocar em prática algumas coisas que às vezes a gente nem colocava aqui em casa porque estava na correria. A gente vai parar e rever toda a nossa vida para ela ser gostosa. Então, acho que não nomear pode funcionar bem. Então, quando eu coloquei, pedi para as pessoas colocarem também as dúvidas, né, nos posts que eu coloquei, veio muita questão de... E quando o pai realmente decide abandonar a família, né? Quando ele não quer visitar, sempre tem uma desculpa, às vezes não paga pensão, desapareceu, tem outra família e prefere outra família, ou até tem os casos de que o cara prefere a balada, tá mais inclusive a separação às vezes surgiu por conta disso, né? Como você explica isso para a criança? Até que ponto você tem que preservar a criança, sabe? Qual que é o limite para que você seja sincero, estabeleça uma relação de confiança, mas também, às vezes, não misture um pouco a sua dor, né? Porque às vezes você pode ter também uma questão de, eu me sinto super rejeitada e queria que a criança soubesse que esse pai é um canalha, né? Por exemplo, né? Sim. Mas também tem a coisa de que às vezes o pai realmente não está presente, né? Como que eu explico para a criança?
que ele não quer, né? Como que... É muito delicado isso, né? Depende muito da sua realidade em casa, da idade da criança, de quanto ela percebe isso. Mas o ideal é que isso não seja explicado para ela, né? Então, às vezes a gente pensa, putz, mas eu vou defender o outro não contando para ela? Não, você vai defender ela. O grande ponto nesse caso é a gente conseguir colocar as pessoas nos devidos lugares e entender que tudo que eu tô fazendo não vai atingir só o outro que eu tô morrendo de raiva, vai atingir a criança. Então, pode acolher e falar, putz, filha, eu sinto muito, eu sei que você tá morrendo de saudades dele, eu também gostaria que as coisas fossem diferentes, eu espero que seja. Vamos torcer. Ao invés de falar isso mesmo, tem que ter raiva mesmo, então quando ele quiser a gente que não vai querer, porque isso acontece muito. É uma forma de compartilhar dor, de se identificar com a criança, mas não é esse o ponto. A criança se sente muito rejeitada, isso é muito duro para ela. E aí quando o adulto de referência dela, que é a mãe que está junto ou o pai que está junto enquanto o outro sumiu, quer acolher, quer se identificar, quer, sabe, é um motinzinho mesmo, que dá vontade. Mas a ideia é não. Então, falar, olha, filho, é um momento que ele está passando, é muito difícil, eu sei, eu também queria que as coisas fossem diferentes, eu queria muito que ele estivesse aqui com você, vamos torcer para que isso aconteça, mas enquanto isso não acontecer, a gente tem uma ou outra, a gente está compartilhando as coisas, vamos continuar vivendo, a gente vai achar nosso jeitinho e pronto. Falar mal, liga para uma amiga, para sua mãe, para outra pessoa e aí desabafa. Mas a criança não, ela não tem que ser colocada nesse meio, tá? E tem até uma preocupação que a gente tem quando a gente fala eu não sou consteladora, tá? Mas eu já fiz vários estudos em relação a isso. Mas na ordem sistema que a gente fala que é importante a gente entender que o filho, ele é 50% o pai, 50% a mãe. E que você, de certa forma, não pode intervir desautorizando, ainda que, né, de uma forma às vezes manipulada, desautorizando o filho a criar uma relação com o pai, né, ou com a outra pessoa, com outro cônjuge. Então, às vezes a gente pode usar uma espécie de fala que a criança se sente meio como se, ai meu Deus, se eu tentar me aproximar desse pai, né, porque às vezes pode ter isso, o adulto tem um atrito com o ex-companheiro, ou com o pai, ou com a mãe da criança, e aí ele começa a induzir esse incômodo entre o filho, porque ele tá ressentido, né? E aí a criança se sente desautorizada porque ela sente que ela vai trair o pai ou a mãe, caso ela tente uma aproximação com esse adulto. Sendo que, às vezes, até tem sentido você achar que essa relação não vai ser boa, né? Porque essa pessoa é muito complicada e tal, mas que talvez tenha que soltar e confiar que, tipo, vai ser a experiência entre eles que vai determinar isso, que você não pode se interferir, é o pai que a pessoa tem, é a mãe que a pessoa tem, enfim, é super delicado isso, né? Mas é importante a gente ter noção que para não cair nisso, sem querer desautorizar a criança a ter a relação que for, né? E é um campo muito, muito sensível, né? Porque depende muito da realidade de cada família. E às vezes é ruim falar isso, mas às vezes meu pai daqui a anos vai amadurecer e ele vai contribuir de alguma forma para essa criança. Então dá raiva? Dá, o cara não tá pagando, não participa, não vai, sabe, não tá acompanhando o crescimento, não tá ajudando em nada. Mas pode ser que daqui a uns anos essa pessoa seja muito importante na vida dessa criança. Então, o papel de quem fica, seja mãe, seja pai, não é contaminar essa relação que pode ou não acontecer. Quando a criança tiver maturidade, ela vai escolher se ela vai se abrir ou não para uma relação nova. E ela vai saber ao rumo que as coisas vão tomar. Mas não é o papel de quem fica colocar isso, né? Porque, claro, é importante dizer que a gente não está falando aqui sobre casos de violência, de abuso, né? Tem situações que são muito particulares e óbvio que por medidas legais e tudo mais isso não deve acontecer. Mas a gente está colocando aqui uma coisa que pega a grande parte das dúvidas que vieram e das pessoas que estão surgindo, né? Se você está assistindo isso e dentro de uma situação de abuso, de violência, não tem que ser levado em consideração. Aí precisa ir atrás de uma ajuda profissional mesmo, para que as coisas sejam conduzidas de outra forma. Sim, algumas pessoas inclusive perguntaram isso. Quando é um relacionamento abusivo, eu deveria explicar isso pro meu filho, que a separação foi por conta disso? Ou tem uma medida protetiva?
que impede ele de se aproximar? Como que eu explico isso para a criança? Uhum. Eu acho que colocar isso para a criança é muito cruel, porque a criança não vai conseguir, independente da idade, lidar com isso e vai colocá-la no papel de querer proteger e vai colocá-la no papel de ter raiva sem entender o que aquilo significa de fato, né? Então, aquilo que a gente falou, ele não está aqui, agora ele não pode, agora ele não está, em algum momento tomara que as coisas mudem. Ponto. Não precisa aprofundar muito, trazer esse tipo de detalhe, porque gera sofrimento. E aí, o que acontece com esse sofrimento? A criança coloca para fora de formas inconscientes. Então, ela vai lidar mal nos próximos estágios dela, provavelmente, né? Não é uma regra, mas pode ser que ela tenha dificuldade para dormir, pode ser que ela tenha dificuldade de socialização na escola, pode ser que ela tenha uma queda de rendimento escolar. Muita coisa pode acontecer, porque ela é como se fosse uma peneirinha que você está tampando. Vai vazar por algum lado e a gente não sabe qual, porque a criança não tem maturidade para lidar com isso ainda, né? Uhum. Uma outra questão que surgiu quando a mãe já contou uma mentira. Por exemplo, já falou, ele foi viajar, isso aconteceu, me mandaram uma mensagem por inbox. Ele foi viajar, e aí, não, ele virou uma estrela, ele tá no céu, não sei. E aí, de repente, ela percebe, nossa, eu acho que eu não devia ter ido por esse caminho, como corrigir isso, entendeu? Eu até falei algumas coisas, eu acho que a gente até o assumir, né? Tipo, olha, a mamãe não sabia como te contar. Porque eu acho que como a gente é ser humano, a gente também tem que ser compassivo com a gente, né? Tipo, eu não tinha ferramentas, naquela época não tinha informação suficiente, não estava bem emocionalmente para lidar com aquilo, não sabia o que fazer, achei que era o melhor, com certeza, senão não teria feito, né? Exatamente. Então, tipo, assumi pra criança, falei, olha, eu fiz de um jeito que hoje eu percebo que não foi legal, né? Então, acho que o reparar o erro é também aprender a colocar isso pra E não é criança de uma só forma. E não é só uma evolução, né, um desenvolvimento pessoal, como você está ensinando para a criança, né? Quando a criança ouve os pais falando, putz, eu reconheço que eu fiz algo que não foi legal e eu tô aqui para arrumar, ela vai crescer sabendo fazer isso, né? Então, o que eu acho legal é dizer que a criança ela vai aprender pelo modelo. Então, uma vez que você vê em casa seus pais dizendo, eu fiz isso, mas eu reconheci que deveria ter sido feito de outra forma, ela vai aprender a fazer isso também. Como é que você aprende a pedir desculpa se você dentro de casa vê que ninguém pede desculpa, né? Então isso dá para ser aplicado não só no contexto da separação, mas geralzão, qualquer coisa, percebeu que deveria ter sido feito de outra forma, chama a criança, reconhece e vamos ajustar isso. Ela vai aprender, isso é valor, né? Ela vai aprender a viver assim também. Entendi, ó, a Fê tá falando que ela tá aí, eu não sei se ela tá de volta com o Wi-Fi dela. Vamos testar um pouquinho, porque agora tem 20 minutinhos, e aí, na verdade, tem mais perguntas, porque vieram muitas Se não der perguntas. tempo, eu acho que Tem não vai muito dar tempo de assunto. responder tudo. Então, a É, gente pode continuar conversando. Se quiserem continuar mandando pergunta, até por direct, pode me mandar. Eu vou tentar ir isso. respondendo todo mundo. Que eu achei interessante que quando a Nara pintou, ela colocou o rostinho dos pais vermelho, né? Eu falei, Nara, você pintou de vermelho, é porque eles estão bravos, né? Olha só. E aí tem ela triste, né? Tipo, a criança triste na outra ponta, dos pais brigando e ela ouvindo a conversa, meio chateada. E é muito Essa interessante. ilustração, essa ilustração ela foi modificada na versão final do livro. A gente tirou a expressão de mais brava, assim, a mãe ficou com uma expressão um pouco mais sentida do que raivosa, mas eu queria tanto mostrar. Não tá acreditando. Tem gente perguntando como fazer com a criança de 8 meses. Flávia Penida aí, querida, tudo bom? Aí Essa conversa com os deve ser bebês. desde... Uma pergunta que eu ia fazer. O livro ele pode ser usado a partir de qual idade, vocês imaginam, por exemplo? Olha, Má, eu acho que o livro ele pode ser usado até crianças mais velhas, até uns 8 anos dá para ser usado, mas de pequenininho dá para ir trabalhando com a ilustração, dá para ir falando, né? A partir do momento que a criança, independente da idade, já consegue expressar
algumas perguntas, já consegue expressar que ela entende o ritmo da casa, a família, a hora que a mamãe chega, a hora que o papai chega, já dá para começar a trabalhar com o livro. Então, é muito mais do que a criança tem demonstrado do que a idade em si. Mas desde pequenininho já dá para usar. Então, mostra ele aí para as pessoas verem. Aquele Vamos lá. Dá para ver bem assim? Dá, ele fica ao contrário, né? Você sabe, mas tudo bem. A gente... Ah, é. Ó, então, aqui no comecinho tem uma parte como se fosse um diarinho para a criança preencher com as informações dela. É legal falar que todos os livros da coleção, eles vêm com uma espécie de introdução de orienta o pai sobre o tema, como usar o livro para poder dialogar com a criança, né? Exatamente, ó. Aqui tem a parte que eu escrevi para os pais, então tem bastante orientação, tá vendo? Sobre todo o processo, então desde antes da conversa, antes da decisão em si, até como conversar, o que fazer no dia da mudança, se a criança tem que estar em casa participando, se não, o que fazer depois, né? A gente já se separou, tem, sei lá, formatura da escolinha, tem aniversário, a gente vai junto, não vai, tá? Tudo explicado aqui. E aí começa a historinha. Então, aqui a gente tem a parte da criança pensando na constituição da família mesmo, então como os pais se conheceram, trazer o conceito de família é muito legal para a criança assimilar. Então conta um pouquinho da história de vocês, como foi ficar junto, como foi a decisão de morar junto. Então aqui a gente fala que os pais estavam juntos, resolveram morar na mesma casa, adotaram um cachorrinho. Peraí, a Flávia tá perguntando. O livro se chama Minha Vida em Duas Casas, é da coleção Conto com Você. Eu tô com os links dele espalhados aqui no Stories. E as duas escreveram juntas. A Fernanda Vernilo, que é dona da editora, né? Da coleção Conto com Você, e a Viviane Marques, que é psicóloga e educadora parental. Isso. Então, aqui, ó, continuando, aqui tem a parte da casa, aqui, ó, tem a gente colocou a ilustração da certidão de nascimento da criança para ela colocar o nome dela. Então, esse nome veio da mamãe, esse veio do papai, porque já começa a conversar sobre seremos sempre seus pais, tá no seu nome, né? A gente vai continuar sendo uma família, então você não vai ter outros pais, outra casa, outra família. Então, a ideia do livro, que é importante falar, como todos da coleção, é conduzir o diálogo. Então, ele não vai falar por si só. Cada página, cada fala, a família vai trazendo para a sua realidade, né? E aí a criança pode responder. É mais uma conversa. E o livro só dá esse apoio, né? Então, aqui fala sobre quando a criança nasceu, o que eles faziam, gostavam de brincar, ir para o parque. E aí começa a parte da discussão. Então, putz, já deixou de comer na mesma mesa, tá vendo? O pai tá comendo aqui no sofá, tá discutindo com a mãe, a criança tá sozinha na mesa olhando, então já tá começando aquela parte de briga, né? E aí eles começam a falar sobre a separação em si. A gente fala sobre o dia da mudança, né? A criança, se ela tem que estar em casa ou não, a gente orienta que não. E aí eu falo bastante sobre o porquê, tanto no livro quanto lá na minha página também. Muita gente quer saber se a criança tem que estar ou não. E aí a arrumação das duas casas, montar o quartinho dela, fazer de uma forma que ela participe, se sinta bem. Tô correndo aqui porque eu sei que o tempo tá curtinho. A gente fala das perguntas da cabeça com a criança. Então, depois da separação, como continuar essa conversa? Como manter, né? Separou, mudou para duas casas. O assunto morreu? Não. Aquilo que a gente falou, toca no assunto, pergunta, conversa. Olha que sempre tem alguma coisa para melhorar. O Alfonso, por exemplo, teve uma vez que ele conversou com ela, ele estava lendo alguma coisa, ele falou, e aí, filha, como é que tá para você agora que você tem duas casas e tal? O que você tá sentindo, né? Você prefere assim? Aí ela falou, eu prefiro agora, papai. E aí ele perguntou, por quê? Eu falei, porque antes vocês brigavam muito, eu ficava muito triste. Então, exatamente. É muito interessante, porque às vezes a gente fica cheio de preocupação de, meu Deus, meu filho não vai aguentar, vai ser muito doloroso para ele. Só que realmente é uma desconstrução, porque se o adulto tá bem, a criança, né, ela sente aquilo. Que você falou no começo, né, Má? Muita gente acha que a configuração de família tem que ser aquela tradicional, mas na verdade, o que é melhor? A criança ter uma casa cheia de briga, que não tem contato com ninguém, tá aprendendo que
que se relaciona assim, então provavelmente ela pode entrar em relacionamentos que ela não gosta, Claro. que ela tá vendo, do que ter dois lares cheios de amor, que as pessoas se comunicam, dão risada, que é gostoso acordar, que é gostoso comer, que é gostoso fazer lição de casa, né? Então tudo é uma questão do que você mostra para ela. E aí quando ela vê a relação com respeito e que cada um coloca seu limite, ela vai colocar isso nas próprias relações quando ela crescer também, né? Ela tá aprendendo com isso. E se ela for comparar, a minha relação com ele hoje é muito melhor do que quando a gente estava junto, ainda naquela história do ai, vamos tentar, vamos insistir, que tava tentando fazer um corpo que tava rolando. E agora a gente está conseguindo reparar e ter uma relação muito mais madura, muito mais saudável, muito mais amorosa, muito mais de respeito e acolhimento, enfim, tem 15 mil coisas, isso dá para uma outra live, porque a gente está vivendo a quarentena juntos, né, apesar de estar separados. E acho que ela tem essa referência de que, caramba, não só é possível viver separado, como pode ser muito melhor mesmo, para todos. Exatamente. É isso mesmo. É achar uma forma de ser positiva, uma coisa que poderia ser negativa, né? Então, aqui tem um espaço para as crianças colocarem a própria dúvida, se ela ainda não está alfabetizada, se ela ainda não escreve, vocês podem conversar e até anotar por ela. Então, filha, que dúvidas você já teve também? E é legal mais para frente, depois da separação, passou um tempo, pega de novo e vai responder. Filha, lembra que você tinha essa dúvida? Como que você responderia para você mesmo hoje? Olha. E aí ele exercita essa questão de, putz, eu sei que eu tô passando por um problema e que ele vai passar, eu sou prova viva disso.